Eu queria começar esse vídeo com duas parabenizações, tá? A primeira, sincera e real, parabenizar o nosso presidente do Atlético, Adson Batista, pelo seu aniversário, foi ontem, né? Desejar muitas felicidades para você e para toda a sua família, que você tenha longos anos ainda de vida e que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Parabenizar você, isso é um parabéns real, tá? Não é irônico. Parabenizar você como pessoa, desejo toda a felicidade do mundo pra você. E assim, a gente tem que saber separar as coisas. Você, pessoa, eu desejo todo o parabéns do mundo, de verdade, toda a sinceridade do mundo. Sei que, que eu sou bloqueado no seu Twitter, então provavelmente você nunca vai ver isso, também não ligo, mas quero deixar aqui meu sentimento real de congratulação e parabenização pelo seu aniversário. Segunda parabenização, essa é irônica, tá? Quero parabenizar você, Adson Batista, pelo trabalho que você fez nessa janela. Na verdade, nem é tão irônico assim, tá? Porque eu acredito que as contratações que você fez de jogadores não foram contratações ruins, tá? Foram contratações interessantes, dado o caixa que o Atlético tem e as capacidades que o Atlético também tem de negociação. Os jogadores que você pôde trazer, eu confesso que gostei, me agradaram sim, tá? Espero vê-los jogando o quanto antes. Mas o que eu mais parabenizo ironicamente você é o fato de que você não foi atrás de um técnico, sabe? A janela de transferência é de jogadores, obviamente, né? Então a gente não entra no mérito do comando técnico. Mas antes de contratar qualquer jogador, qualquer peça do Atlético, você, presidente, deveria ir primeiramente atrás de um comando técnico para poder extrair o máximo dos jogadores que não só estão no clube, como aqueles que estão chegando. Sem isso, nada que você trouxer em questão de peça de reposição vai funcionar. Você pode trazer o Messi, o Cristiano Ronaldo, você pode trazer o Neymar, você pode trazer quem você quiser. Não vai adiantar se não tiver alguém para extrair o melhor desses jogadores. Você acha que o Neymar joga de segundo volante? Você acha que o Messi jogaria de zagueiro? Você acha que o Messi jogaria de lateral improvisado? O Cristiano Ronaldo seria talvez, né, um bom primeiro volante? Por que eu tô falando isso? Porque, cara, olha o Atlético como veio a campo. O Atlético veio com Ronaldo no gol, Heron na lateral, porque nós não temos lateral esquerdo, né? O último que a gente tinha, que era o nojo do Jefferson, graças a Deus foi embora, né? E aí ficamos com o Heron o Heron aí como improvisado na lateral. Lembrando que nós temos o João Vitor, tá? Que poderia jogar na lateral, mas de vago. Na zaga, o Gasal e o Alex, que já foi uma dessas contratações da janela, que eu gostei bastante. E na outra lateral, o Bruno Tubarão, que é um meia atacante. Nós temos um zagueiro improvisado de lateral, um meia atacante improvisado de lateral. Beleza? Beleza. Meio de campo com Matheus Salles, Haldney. E aí é só essa linha, tá? Uma linha de 2. Porque depois na frente uma linha de 4. Contratação nova, o Silas, né? Entrando mais pela direita. Kelvin pela esquerda. Shailon mais enfiado no meio, quase como um segundo atacante. E o Gustavo Coutinho. E assim, começo do primeiro tempo, eu admito que gostei. Até os 25 primeiros minutos do primeiro tempo, o Atlético não só controlou o jogo, como teve boas chances. Um chute do Kelvin pela esquerda, uma chegada mais pelo meio. Chances claríssimas? Não. Mas um controle de jogo. Controle do Atlético, marcando saída de bola, pressionando com sua linha de 4 na frente, né? Com Silas, Shailon, Gustavo Coutinho e Kelvin. Pressionavam a saída de bola. O Matheus Salles e o Haldney fazendo essa segunda linha, né? E aí subiam os dois laterais também, o Heron e o Bruno Tubarão, para fazer essa segunda linha. E nos primeiros 25 minutos, o que se viu foi o Atlético dando as cartas, né? Tentando manter o jogo no campo ofensivo e conseguindo. O Guarani não havia chegado até a parada técnica, né? Só que, no lado do Guarani, eles têm um técnico de verdade, tá? Não é um interino. E o técnico que tá lá é o Humberto Louser, que conhece muito bem o estilo do Atlético. E aí, enfrentando um Atlético sem técnico, um Atlético sem um comando que consiga extrair o melhor dos seus jogadores, o que o Humberto Louser fez? O Humberto Louser simplesmente reorganizou sua equipe, como um técnico de verdade faz, tá?
Ele falou para a equipe fazer uma pressão e utilizar o espaço vazio da defesa do Atlético para conduzir a bola e controlar no campo ofensivo. Voltou o jogo, né, depois da parada técnica, e foi exatamente o que aconteceu. O Guarani controlou o jogo no espaço vazio que o Atlético dava, que eram as costas do Heron e as costas do Bruno Tubarão. Ficava um vazio gigantesco ali, né? E por ali, o Guarani chegou 2 vezes além do gol, né? Cruzamento da direita, o jogador do Guarani, se não me engano, não lembro não quem foi que fez o gol, cabeceou, a bola lenta, foi no ângulo, tá? Foi bem no ângulo, mas lenta, e o Ronaldo tava bem ali, do lado da bola, tá? Não conseguiu fazer a defesa, o Guarani abriu o placar, e depois dessa parada técnica, o Atlético não jogou mais, tá? Depois que levou o gol, então, nem se fala. Todas as jogadas se concentravam pelo lado esquerdo, com o Heron, que não é lateral, tentando quebrar um galho, fazendo um apoio por ali, né? E aproveitando o Kelvin, que é a melhor peça ofensiva que o Atlético tem. É o único jogador que consegue limpar a jogada, que consegue fazer uma jogada individual e que consegue encontrar um passe de qualidade. Passe que ele encontrou, por exemplo, o Shailon, dentro da área, que finalizou de canhota, em vez de chutar com a direita. Ele é canhoto, se não me engano, mas enfim, finalizou com a canhota, do lado esquerdo, ou seja, a bola fazendo a curva para fora do gol, pegou na trave e quase correu por cima da linha e não entrou. Isso foi o que o Atlético fez no primeiro tempo. Levou um gol e quase fez o empate, né? Fomos pro segundo tempo, mais uma vez, perdendo o jogo. Coisa que tem acontecido com uma certa frequência, né? Com o Dragão. E aí, galera, viemos pro segundo tempo e aí você vê a diferença de ter um técnico de verdade. Um técnico de verdade teria percebido que a única válvula de escape que o Atlético tinha era o Kelvin. Do lado direito, o Silas pouco aparecia, porque o Bruno Tubarão não conseguia fazer o apoio, a bola não ia pra lá, os jogadores sempre buscavam o lado esquerdo com o Kelvin, eles pouco procuravam o Silas, e detalhe, o Silas não é ponta, o Silas, ele é um atacante de meio de campo, tá? Ele é um atacante centralizado, ele joga pelo meio, ele não é ponta. Mas, como a gente já tem lateral improvisado, de esquerdo, lateral direito improvisado, por que não improvisar também um atacante do lado direito, né? O Kelvin jogando do lado esquerdo, ele tá na sua posição, mas ele já fez bem a ponta direita. Poderia jogar pelo lado direito e entrar, por exemplo, com o Léo Pereira pelo lado esquerdo, né? Só uma dica, né? Uma possibilidade. Mas beleza. Veio no segundo tempo o Ayrton no lugar do Kelvin, que é o melhor jogador, como eu falei, melhor jogador ofensivo hoje do Atlético é o Kelvin. O técnico fez a cagada de tirar o Kelvin para botar o cadáver do Ayrton, né, no lugar. E aí, beleza, ainda teve outra substituição que pra mim tanto faz quanto tanto fez. Mas essa aí foi a tônica, tá? Isso já depois de alguns lances no segundo tempo, beleza? E ele teve essa troca, a gente ainda teve um pênalti a favor do Guarani, que o Ronaldo foi lá e se redimiu, porque ele, pra mim, ele falhou no primeiro gol, tá? Não foi só ele, a defesa do Atlético falhou como um todo, mas ele não ter ido na bola pra mim é uma falha. Ele podia até não ter pegado a bola, mas pelo menos ir na bola tem que ir. É o papel do goleiro. Ficar esperando que a bola saia no golpe de vista, meu amigo, você não é o Ciclope. Você não vai atirar um laser na bola e a bola vai sair do lugar. Então assim, não dá pra ficar esperando a sorte da bola não entrar. E aí pra mim isso é falha, ele falhou no primeiro gol, mas se redimiu no segundo tempo, fez uma defesa de pênalti importantíssima, que ainda colocava o Atlético na briga, porque se levasse o segundo gol, esquece, não ia ter reação. Defendeu o pênalti, a gente ainda teve uma boa jogada com o Kelvin antes dele ser substituído pelo Ayrton, né? E aí começa a entrar aquelas nabas que não fazem sentido. Primeiro, ele colocou o Emerson Santos, tá? Em campo, mantendo uma linha de 4 zagueiros. É isso mesmo que você escutou. 4 zagueiros. Teve um momento em que o Atlético estava com o Heron, Alex, Gasal e Emerson Santos, fazendo uma linha de 4 zagueiros. O Atlético perdendo, tá? E assim, ele entrou improvisado para ser mais uma lateral, assim como o Heron. 2 zagueiros jogando na lateral, porque o Atlético não tem. Cadê a base? Não tem uma droga de um lateral na base.
pra trazer, porque eu garanto que o jogador de lateral que tem formação nessa posição joga melhor do que qualquer zagueiro improvisado. O Heron não é lateral. O Emerson Santos não é lateral. São zagueiros. Então pega um garoto da base e bota na lateral. Um garoto que joga na lateral. Veloz, que consegue subir, apoiar o ataque e voltar para recompor a defesa. Coisa que o Heron não faz, coisa que o Emerson não faz. Beleza? E aí entrou Léo Pereira, entrou Daniel. Chegou um momento que tava Gustavo Coutinho, Silas, Daniel. Se bem que eu acho que o Silas saiu pra entrada desses caras. Mas, enfim. Léo Pereira, Ayrton, Daniel e Gustavo Coutinho. Com Shailon ainda em campo. Aí entrou David Braga também, né? Outra naba que pra mim não faz menor sentido jogar futebol, tá? Ele devia procurar uma outra profissão, porque pra mim futebol não é a dele. Beleza? E veste a camisa do Atlético. E aí, galera, com esses caras em campo, do jeito que o técnico organizou, aliás, desorganizou, não tem time que consiga empatar, quanto mais virar. Verdade é uma, galera, eu podia estar aqui esbravejando, xingando, né, porque como torcedor, é complicado você manter a calma, manter a tranquilidade, mas sabe quando você tá aceitando a sua situação? É basicamente isso que o torcedor do Atlético faz. Ele aceita o fato de que a gente tem um time sem comando técnico, um time com um monte de contratação de maneira aleatória, porque você tá contratando sem uma ideia de jogo. O técnico não tá lá pra dar a ideia de jogo, pra você ter uma noção de que peças o time tá precisando. Além disso, as contratações não suprem as necessidades do time. O time não precisa de 500 atacantes, o time precisa de 2 laterais. Talvez seja a necessidade mais urgente do Atlético. Lateral, a gente não tem, cara. Nem da base tá subindo pra poder jogar no nosso time. A gente tá improvisando atacante, meio atacante, zagueiro na lateral. A gente tá improvisando atacante de meio, atacante centralizado, como ponta. Sabe? É um time todo desorganizado. Ou seja, tá tudo errado, cara. Tá errado. Ah, mas inclusive eu vi uma entrevista do presidente do Vila Nova falando que o Atlético tinha obrigação de subir. Você quer que eu seja muito sincero? Eu concordo. O Atlético tem obrigação de subir. Porque o Atlético não só desceu na temporada passada, fazendo uma temporada muito boa até determinado momento, né? Indo muito bem na Copa do Brasil, indo muito bem na Sul-Americana. E caiu assim, porque detalhes dos jogos, né? Falhas individuais durante os jogos da Série A. Então o Atlético tinha uma estrutura e tinha capital para poder investir e garantir uma Série B sólida. Não fez e não faz. O primeiro turno termina de maneira lamentável, com 10 empates em 19 jogos, né? O Atlético não consegue fazer valer seu mando de campo. É uma equipe que no Azioli não mete medo. Não é uma equipe que controla o jogo. Fora de casa, é uma equipe que é um coringa. Você nunca sabe como é que vai se portar. Se portou bem até os primeiros 25 minutos, depois morreu. E aí eu entro no mérito da questão do técnico, como eu falei. Morreu porque o técnico não soube reorganizar seu time. Não tem comando técnico, porque toda hora manda um técnico embora. Não tem um trabalho técnico longevo. Não tem um trabalho técnico que dure o suficiente para manter um padrão de jogo no Atlético. Verdade é, o Atlético não tem padrão de jogo. O Atlético é um bumba meu boi, seja o que Deus quiser. Basicamente é isso que o Atlético é. O Adson fez a parte dele, entre aspas, trazendo as peças de ataque, peças até zagueiro, ele trouxe aí o meia, Marcos Serrato. E, cara, algumas peças de reposição trouxe. Retornou o Baralhas, que é um jogador que eu acho que vai fazer muita diferença pra gente no segundo turno. Mas tudo isso cai por terra e não vai ter nenhuma utilidade se o time não for organizado em campo. Se o time não jogar futebol. Se o time não tiver padrão tático. O time não tem, tá? Não tem um esquema de jogo definido, não tem um padrão definido para como vai fazer suas jogadas, não tem um trabalho de triangulação, de tabelas. É bumba meu boi. E enquanto não trouxer um comando técnico competente, tá? Não me venha com técnico de Série C, não me venha com técnico encostado há 10 mil anos, certo? Porque não vai funcionar. Trazer, sei lá, o Ney Franco,
tá, sabe-se Deus lá onde, ou trazer algum técnico desse, um Marcelo Oliveira, que também tem encostado há muito tempo, cara, não vai adiantar. A gente tem, por exemplo, aí pra mim isso é uma opinião pessoal, beleza? É o que eu vou falar agora. É particular minha opinião, então se você discordar, pode deixar aqui nos comentários, fica à vontade, assim como todo vídeo. Mas o Rogério Ceni tá na pista. E pra mim o Rogério Ceni encaixaria muito bem. Um técnico que fez um trabalho esplêndido no Fortaleza, que é uma equipe que era uma equipe emergente e hoje é uma equipe realidade no cenário brasileiro. Ele tá aí na pista. Ele faria um ótimo trabalho, na minha opinião, tá? Poderia fazer um grande trabalho aqui no Atlético. Ele tem peças à disposição aí no elenco que fazem muito bem o estilo de jogo que ele fazia no Fortaleza. Daria muito bem. Ah, mas é um técnico caro. Não importa, cara. Hoje a gente tem que pensar no amanhã. A gente tem que pensar no futuro do clube. E o futuro do clube não é amargar uma Série B 2024. A Série B 2024 é um prejuízo financeiro. Então faz um investimento financeiro e traz um grande técnico. Paga uma bala um pouco maior para trazer um cara que vai te dar segurança lá na beira do campo. Coisa que a gente não teve com nenhum dos últimos técnicos. O mais perto que chegou nisso, na minha opinião, foi o Humberto Louser. Pra mim ele passava sim uma segurança tática no time. Foi mandado embora o ano passado e sinceramente eu nem sei dizer o porquê. Porque o Atlético vivia uma fase de oscilação. Não era uma fase ruim que ele vivia quando o Humberto Louser foi demitido. Aí veio Jorginho, Eduardo Souza, Eduardo Batista, esse último doido aí, Alberto Valentim. Cara, esse horror de técnico. O Atlético vai bater recordes de troca de técnico. E isso nunca vai resolver. Nunca. Sabe? Então a gente fica aí amargando segunda metade da tabela da Série B. Um time que deveria estar brigando no topo do campeonato, porque tem elenco pra isso. Faltam peças, como eu falei. Lateral mesmo é uma tragédia no Atlético, porque falta. Mas tem bons jogadores e o Watson fez boas contratações agora. Porém, não tem técnico. Não tem técnico. E precisa de um técnico, senão, cara, a gente vai correr o risco daqui a pouco de brigar contra o rebaixamento pra Série C. Já pensou a tragédia que seria com o Atlético se ele cai pra Série C? Nunca mais sobe. Porque se o dinheiro tá curto, do jeito que tá, com a situação que tá, fala que o dinheiro tá curto, que tá complicado. Imagina se briga pelo rebaixamento. Como é que viriam os investimentos? Como é que viriam os patrocínios? Não viria, cara. E aí o Atlético vai se enrolando, termina o primeiro turno na parte de baixo da tabela. E agora, galera, eu não sei o que vai ser do Atlético, sinceramente. Não sei qual é o técnico que o Watson pretende contratar. Nem sei se pretende contratar. Se continuar com esse Anderson Gomes à beira do campo, eu sinceramente não vejo nada de positivo. E aí a gente fica desesperançado, né? Desesperançado. E assim, diferente dos vídeos que eu faço do Goiás, do Vila aqui no canal, esse vídeo é um vídeo puramente de torcedor, tá? É uma análise de torcedor para torcedor. Você pode concordar ou discordar. Se você concorda, se você gostou, deixe seu curtir. Se não concorda, escreve nos comentários. Pode deixar o like reverso, mas escreve nos comentários a sua opinião. E inscreve no canal para acompanhar novos vídeos e marca o sininho, beleza? Vou ficando por aqui, agradeço aí a atenção de vocês. Desculpa a tristeza, mas é complicado, né? Um abraço do torcedor atleticano.